E se não está cheia de tudo isto e é homossexual, então não podemos usar um método equivocado para interpretar essa porção da Bíblia. Seria como dizer: toda mulher que morre de câncer é porque tinha um marido ruim, que o maltratava e a amargurava, entristecia e enchia de ofensa e de tristeza e de ofensas. Não, são métodos equivocados. Alguma que outra pessoa pode morrer por ofensas, por raiz de amargura, como se prova. Porém, não é somente a raiz de amargura a única causa do câncer. Também nesta porção da Bíblia não é focada ela na homossexualidade e nem foi escrita para condenar a homossexualidade, senão para mostrar esta lista de coisas. Dentro da temática da família e a parentela, estarei agora falando um pouco sobre os perigos do antropocentrismo. Que é antropocentrismo? O antropocentrismo é a doutrina que, no plano da epistemologia, situa ao ser humano como medida e centro de todas as coisas, e no plano da ética defende que os interesses dos seres humanos devem estar por sobre ou acima de todas as demais coisas. Mas aí eu teria uma pergunta para você e para mim também. Em relação a que o antropocentrismo é perigoso? Em relação a quê? Quem é que julga? Que é que pode ser uma medida exata para medir e controlar a perigosidade de uma filosofia como o antropocentrismo? Eu usei a palavra epistemologia, que a epistemologia, desde seu ponto de vista, considera ao antropocentrismo algo como um regidor, um dominador, um princípio governante de todas as pessoas e também das coisas que se relacionam às pessoas, num juízo de valores no qual o homem, o ser humano, está acima de tudo e de todos. Enquanto à epistemologia. Mas então, o que é a epistemologia? É uma parte da filosofia que estuda os princípios, fundamentos, extensão e crítica, também métodos do conhecimento humano. Portanto, a epistemologia, ela se parece ou é análoga com a antropologia. Que é a antropologia? A antropologia julga a epistemologia. E como a epistemologia julga ao antropocentrismo, podemos concluir que então, em relação à antropologia, o ser humano, no seu contexto de seres vivos e a cultura do ser humano, é um dos métodos que se tem em conta para julgar a perigosidade do antropocentrismo. A antropologia. Também a ontologia, que é a ciência do ser enquanto ser. Ou seja, todo ser humano e todo ser vivente. Esta ciência
também julga o antropocentrismo como algo perigoso. Mas também temos uma última forma de julgar ao antropocentrismo, que para mim é a mais importante. No entanto, você que estuda ciências deveria ter em conta tanto quanto as outras ciências. A ciência das Sagradas Escrituras, a Bíblia. ¿Por que podemos considerar a Bíblia como uma ciência que venha a contribuir no juízo da perigosidade do antropocentrismo? Por quê? Para responder tudo isto, vamos a nos basear num texto bíblico, num parágrafo, em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Essa parte da Bíblia é abusivamente usada contra os homossexuais. Está certo que nesse parágrafo se fala muito abertamente da homossexualidade. Questionando a favor ou em contra da homossexualidade, o importante é que nós façamos uma crítica do parágrafo bíblico, o fundo histórico. E o fundo histórico nos mostra um legalismo no autor da Epístola aos Romanos, Paulo, ou Pablo, para alguns. Há um legalismo nele. Em outras partes da Bíblia também, quando fala principalmente da mulher, da sujeição da mulher ao homem, do homem com mais direitos que a mulher, dos enfeites ou da produção que se faz uma mulher, tudo isso são princípios do legalismo, da lei judaica, e que, tornando-se um abuso na interpretação e do uso da lei, se chama legalismo. Mas não estou aqui para criticar a Paulo. Não estou para desmerecê-lo só por 2 ou 3 pontos que ele é um pouco abusado, quando que 97% de tudo que ele fala é precioso, é glorioso. Não estou para isso, para julgá-lo, não. O que eu quero mostrar para todos vocês, através dessa passagem, que esse parágrafo da Bíblia não tem o foco no homossexual. O foco desse parágrafo é no antropocentrismo. E por que essa parte da Bíblia se dedica a mostrar a perigosidade do antropocentrismo? Por quê? Porque o antropocentrismo se baseia em um fundamento, em uma base, em um princípio, em uma gênesis múltipla de muitos pecados. O antropocentrismo não tem somente a homossexualidade como componente. Quando Deus manda usar um método gramatical, um método linguístico, de colocar neste capítulo como o ponto máximo, o álgido mais alto do antropocentrismo, a homossexualidade, ele não está se limitando, nem limitando a mensagem, nem enfatizando que somente ou a pior classe de antropocentrismo seja a homossexualidade. Não, porque inclusive há muitos homossexuais
que não cumprem os degraus de degradação moral, de pecado, para chegar ao vício da homossexualidade. Muitos homossexuais têm outra gênesis na sua prática sexual. Então, isso comprovando, mostra que realmente há uma interpretação errada desta passagem da Bíblia. Vamos lá um pouquinho mais pontualmente. Quais então são os perigos do antropocentrismo? Quais são os perigos? Eu anotei 4, que extraio dessa passagem bíblica, desse parágrafo. Eu extraio dali mesmo 4 princípios que mostram os perigos do antropocentrismo. Primeiro, a idolatria do eu, chamada egocentrismo. O egocentrismo ajuda a que as pessoas vá decaindo ou descaindo e vá se desviando do princípio para o qual Deus nos criou, que já vamos ver bem no finalzinho desta meditação. Em segundo lugar, outro fundamento, outro argumento que produz o antropocentrismo é o endeusamento do ser humano. O primeiro fala da idolatria do ser humano, mas principalmente a idolatria de si próprio. E o segundo ponto fala do endeusamento do ser humano. Ou seja, não só que o idolatremos, senão que coloquemos ao ser humano no lugar de Deus. E o mundo está plagado de ambos defeitos ou pecados, de ambas práticas, a idolatria e o endeusamento. Terceiro ponto, que leva as pessoas a ter uma exageração de conduta e de pensamentos e também de desejos, ao ponto de chegar ao antropocentrismo na maior e mais grave gradualidade. A necessidade. A pessoa nécia, diz os salmos, é aquela pessoa que não é idólatra, não é endeusada, nem endeusa o homem, mas é uma pessoa que nega a Deus. O nécio diz, não há Deus, ou seja, o ateu. Vejamos a progressividade do mal aqui. Idolatria, depois endeusamento e finaliza aqui no terceiro ponto, na necessidade de negar que Deus tenha criado tudo o que nós conhecemos e o nosso próprio ser. Por último, o quarto argumento ou fundamento também para que o antropocentrismo seja plantado, seja cultivado, seja defendido consciente ou inconscientemente, é o abandono de Deus. Esse ponto que está nesse parágrafo já não é produzido pelo homem, pelo ser humano. É Deus que abandona ao ser humano quando vê que ele chegou a um ponto de gravidade total, um ponto crônico em absoluto, que ele já vai ter condições
de chegar ao pior da raça humana e dá, por exemplo, como exemplo, a homossexualidade, porém há muitos outros traços dessa gravidade do antropocentrismo e que vai produzir uma situação de divisão da humanidade entre aqueles que não vão chegar nunca a esse estado de coisas e aqueles que chegam a esse ponto ou, como mínimo, endossam abaixo, assinam abaixo, concordando com aquilo. É o que o texto diz. O abandono de Deus. Mas então cabe perguntar: que acontece na pessoa? O que está acontecendo na pessoa para que chegue ao grado de máxima gravidade do antropocentrismo? Porque todos nós, todos os seres humanos, poderemos estar no antropocentrismo, ainda que minimamente. Mas o que é que leva as pessoas a esse grau sumos de antropocentrismo? O que é que faz com que a pessoa chegue a um extremo que Deus tenha que olhar com pena e tristeza, amargura e até, quem sabe, ódio e dizer: eu aborreço este tipo de comportamento e de pessoas e as terei de lado? Que é que produz tudo isso em Deus? Agora me pergunto: que é que produz isto em Deus? Falava recém do ser humano. Vejamos. Os últimos textos diz assim: estando cheios, os homens, os humanos, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, são abandonados por Deus. Estando cheios, e eu pergunto: todo homossexual comete tudo isso antes? Se enche de tudo isso para chegar a ser um homossexual? Evidentemente que não. Que a maioria não comete todos esses pecados para recém se decidir, ou cair, ou se propor, ou buscar de ser homossexuais. Não. A maioria não está cheia de tudo isto. E se não está cheia de tudo isto e é homossexual, então não podemos usar um método equivocado para interpretar essa porção da Bíblia. Seria como dizer: toda mulher que morre de câncer é porque tinha um marido ruim, que o maltratava e a amargurava, entristecia e enchia de ofensa e de tristeza e de ofensas. Não, são métodos equivocados. Alguma que outra pessoa pode morrer por ofensas, por raiz de amargura, como se prova. Porém,
não é somente a raiz de amargura a única causa do câncer. Também nesta porção da Bíblia não é focada ela na homossexualidade e nem foi escrita para condenar a homossexualidade, senão para mostrar esta lista de coisas e como pode terminar produzindo em cada um de nós uma vida fora do normal. E essa vida fora do normal não é somente, segundo a Bíblia, a homossexualidade, também a idolatria católica, a idolatria protestante é anormal. E também é o egocentrismo, esse egocentrismo que está no 100% da humanidade. Portanto, o que acusa a palavra de Deus neste capítulo é principalmente, repito, a idolatria que se titula, se conhece por egocentrismo, o endeusamento do humano, a necessidade, são os 3 degraus decadentes de não seguir a orientação daquilo que é normal, que é natural em todo ser humano, em todo ser vivo, colocado pelo Criador dentro de nós, de todos os seres humanos. Mas então, qual é a solução de tudo isto? A solução é buscarmos o caminho da natureza, observar a natureza, buscar onde está a natureza para nos ensinar como devemos nos comportar. Temos que encontrar, não precisa se preocupar em onde está Deus. É importante e suficiente que você procure a natureza, que é evidente, e ela vai revelar a solução deste problema, para que entendamos bem essa passagem da Bíblia e vivamos uma vida em plenitude, de agrado a Deus e de felicidade do ser humano e da sociedade. Vou dar um exemplo. Tome apenas um exemplo, e esse único exemplo vai lhe ajudar muitíssimo. A árvore. A árvore é um ser vivo. Mas quando você corta ela e usa sua madeira para fazer uma mesa, você tem uma mesa que provém de um ser vivo e é construída com ser vivo, porém morto. Portanto, sendo assim, veja o seguinte: se você percebe a diferença entre uma árvore viva e uma árvore morta, você deve priorizar a árvore viva e cuidar do meio ambiente. E se isso você deve fazer, então você não deve brigar por uma mesa. Dá para entender a minha metáfora? Por que brigarmos por uma coisa que é produto e decorrente de algo natural? Por que não nos focar no natural? Tanto para não destruir o natural e defender o natural constantemente, como para não brigar pela mesa de madeira. Creio que com esta metáfora você está entendendo que eu estou simplesmente mostrando a má interpretação da passagem, e que bom que é nós aprendermos a interpretar a Bíblia Sagrada tal qual ela é e de acordo à mente de seu autor, Deus.